Evolução. O surgimento da vida. A vida surgiu em nosso planeta há mais de 3 bilhões de anos. Choques com meteoros e descargas elétricas podem ter contribuído para o surgimento dos primeiros seres vivos. As evidências sugerem que a vida surgiu em um único ponto do planeta, pois todos os seres vivos existentes hoje em dia utilizam o mesmo código genético para sintetizarem suas proteínas. A diversidade biológica. A enorme diversidade dos seres atuais é resultante de um longo processo de evolução biológica, pelo qual a vida vem passando desde que surgiu. Fixismo versus evolucionismo. Até a metade do século XIX, acreditava-se que todas as espécies de seres vivos haviam sido criadas por ato divino, tal e qual apresentam hoje. A partir do século XVII, alguns estudiosos começaram a questionar a imutabilidade das espécies. As ideias evolucionistas de Lamarck, 1744 a 1829. Naturalista francês, Lamarck foi um dos primeiros evolucionistas a questionar o criacionismo. Apesar de não ter explicado corretamente o processo evolutivo, suas ideias influenciaram Darwin, que mais tarde causa uma revolução no entendimento de como as espécies surgiram. As teorias de Lamarck são duas as principais. Lei do uso ou desuso, que diz o seguinte: um membro que é muito utilizado desenvolve, já um membro que é pouco utilizado atrofia. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, por exemplo, no caso das girafas, que foram esticando o pescoço para buscar alimentos na copa das árvores. O pescoço das girafas foi aumentando, e essa característica adquirida pelas girafas, devido ao esforço físico para buscar alimento no topo das árvores, passou para os seus descendentes. As ideias evolucionistas de Darwin, 1809 a 1882. O pescoço das girafas e a seleção natural. Darwin explicou o tamanho do pescoço das girafas da seguinte maneira: girafas que apresentavam um pescoço maior se alimentavam mais. Consequentemente, deixavam mais descendentes. As girafas de pescoço curto foram sendo eliminadas ao longo do tempo por um processo por ele denominado de seleção natural. Darwin deu a volta ao mundo em um navio inglês entre os anos de 1832 e 1837 e fez várias observações sobre a evolução dos seres vivos, mas por questões religiosas só publicou suas percepções sobre a evolução em 1858 e no ano seguinte lançou o livro A Origem das Espécies, o qual propõe que a evolução ocorre graças ao mecanismo de seleção natural. De acordo com essa teoria, os seres vivos, a todo momento, lutam para sobreviver no meio ambiente, e o meio seria o responsável por selecionar os mais aptos a sobreviver nele. Estes seres que possuem características mais vantajosas para sobreviver no meio iriam substituindo aqueles que não possuem tais características. A observação das espécies de Galápagos inspirou Darwin em sua teoria da evolução. Darwin percebeu que cada ilha possuía um grupo de pássaros que apresentavam características diferentes de uma ilha para outra. Provavelmente essas características apresentavam relação com as características do meio ambiente onde viviam. Tal análise foi importante para entender o processo de seleção natural por ele proposto. A teoria sintética da evolução engloba as noções de Darwin sobre seleção natural, os conceitos atuais de genética e os fatores evolutivos, mutação, recombinação, seleção natural, migração e oscilação gênica.